Fala galerinha, a Chave do Enem voltou! As férias acabaram, mas o Chave tá aqui com você para te acompanhar, hein? Piscou, passou as férias e já estamos aqui, segundo semestre de 2024. Galerinha, o tempo passa voando! Hoje é um super aulão que nós vamos ter aqui 50 minutos, mais ou menos, uma hora, sobre o que você pensa no seu projeto de vida, o que você quer ser daqui 1, 2, 3 anos. Hoje nós estamos aqui com todo mundo em primeiro, segundo, terceiro ano para falar um pouquinho sobre futuro, orientação profissional, escolhas, organização dos estudos e, é claro, falar um pouquinho também sobre dicas de como se preparar para vestibular e Enem nas questões de atualidades. Mas senta um pouquinho aí, porque eu preciso explicar a nossa dinâmica para quem está chegando agora. Tem muita gente chegando somente agora no segundo semestre de 2024. Para quem não nos conhece, aqui é o Chave do Enem, o seu preparatório para vestibulares e, é claro, como o nome diz, para o Exame Nacional do Ensino Médio, famoso Enem. Nós temos todas as semanas aqui resolução de questões. Sim, nós explicamos o conteúdo resolvendo as questões. Você vai ver aqui o conteúdo sendo explicado na prática. Cada semana nós temos então um grupo de professores e funciona da seguinte forma. Na primeira semana do que nós vamos chamar de ciclo, nós temos linguagens. Inclusive, galerinha, para quem já está aqui, quem está nos acompanhando, hoje abre o primeiro simulado do semestre, que é de linguagens. 5 exercícios de língua portuguesa, 5 exercícios de literatura e 5 exercícios de inglês. Depois disso, nós temos, semana que vem, a aula aqui desses 3 componentes. Primeira aula do primeiro ciclo. Na semana que vem, abrimos o segundo simulado, que é de matemática, 10 exercícios que serão resolvidos na semana posterior. No dia da resolução de matemática, abrimos ciências da natureza, química, física e biologia, 5 exercícios cada. Temos o aulão depois de uma semana com esses três componentes de natureza e abrimos ciências humanas. 7 questões de história, 8 de geografia e na outra semana o aulão resolvendo as questões. Entendeu aqui? Isso a gente chama de um ciclo. Cada semestre você terá 4 ciclos. Pegou a ideia então? Se prepare, senta aí, porque o Chave do Enem voltou. Está no ar para você. E hoje, então, sem mais demoras, vamos ter aquele aulão inicial, onde nós falamos sobre orientação profissional, dicas de estudos e dica para a prova do Enem e vestibulares. E para começar o nosso semestre, eu convido aqui para falar com vocês o meu xará, professor Tiago Cordeiro, que falará sobre escolhas profissionais, como você deve se preparar para escolher a profissão. Você já se conhece? Conhece o caminho que você quer trilhar? Então pega a dica, o professor Tiago virá agora falar para vocês e dar aqui uma orientação. Pega a ideia, senta aí, está no ar Chave do Enem e, eu gosto de dizer isso, roda a vinheta. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é professor Tiago, sou diretor escolar e eu quero tirar um tempinho agora para conversar com você. Eu sei que uma das coisas mais difíceis da vida é a tomada de decisões. E parece que cada vez mais as gerações vão tomando decisões mais cedo possível. Eu não estou falando de decisões do dia a dia, como a roupa que você vai escolher, como se você vai querer uma capinha diferente para o seu celular. Eu não estou falando sobre decisões sobre a sua alimentação. Eu estou falando das coisas mais difíceis que existem, que é definir aquilo que você vai fazer a sua vida inteira. Eu lembro que quando eu era adolescente, já faz um bom tempo isso, mas quando eu era adolescente, meus professores falavam que eu tinha pouco tempo para escolher toda a minha vida através de um vestibular. E eu ficava com muito medo disso. Eu lembro de vezes que eu fiquei sem dormir,
pensando, puxa, se eu estiver escolhendo o caminho errado, e depois? E agora? Eu queria conversar com você para a gente pensar um pouco sobre o que fazer, quando escolher e como escolher. A primeira parte que eu gostaria de falar para você, e eu vou dividir isso daqui em 4 partes. A primeira parte que eu gostaria de conversar com você é, primeiro, descubra quem você é. Eu sei que é difícil na adolescência falar sobre quem você é, mas eu vou dizer para você que isso é muito importante no seu passo. Antes de você escolher o que você vai fazer, escolha quem você é. Que tipo de pessoa você quer ser? Quais são as habilidades que você tem e que são importantes para que você se mantenha sendo você mesmo? Vou dar alguns exemplos. Quando eu comecei a me descobrir como pessoa, como ser humano, eu descobri que eu gostava muito de ajudar pessoas e que isso me fazia muito bem. Todas as vezes que eu estava falando com alguém, aconselhando alguém, olhando nos olhos de uma pessoa e conversando, isso me fazia bem. Então não importaria tanto qual a área da faculdade que eu ia fazer, não importava tanto qual é o curso que eu ia escolher, desde que eu estivesse, em algum momento da minha vida, orientando e conversando com pessoas. Você consegue entender, quando eu falo isso para você, da importância de se descobrir? Grande coisa você querer fazer medicina porque é um grande curso, porque é um curso maravilhoso, porque o resultado financeiro é bom, se você não gosta de atender pessoas. Se você não gosta de fazer e resolver problemas, solucionar problemas de forma rápida. Então, primeiro descubra quem você é. Vou dar alguns exercícios para você descobrir quem você é. Primeira coisa, antes de ouvir outras pessoas, ouça você mesmo. Faça um checklist, pega um pedacinho de papel e comece a fazer um checklist daquilo que você gosta. Depois que você terminar isso, dá uma refinada. Quais dessas coisas que você gosta são assuntos que você conseguiria passar 1 hora conversando com alguém sem pensar 2 vezes? Todo mundo tem alguns assuntos que gosta. Talvez você fale assim, mas eu gosto de mangá, então o que eu sei falar é sobre 1 hora é sobre mangá. Não pense sobre coisas que você assiste. Pense de coisas que você discute. Qual o tipo de assunto que você ficaria horas falando? Segundo, converse com pessoas próximas, pessoas confiáveis. Pergunte para os seus amigos, pergunte para alguns professores, pergunte para os seus pais que tipo de habilidades eles enxergam em você. Quais são pontos fortes? Não é hora de falar de coisas negativas, de como você é ruim naquilo, de como você não sabe fazer aquilo outro, de gente apontando nossos defeitos, tem um monte. Pense em pessoas que podem te colocar para cima e falar coisas positivas sobre você. Procure pessoas sinceras. Procure pessoas que te conheçam bem e saibam te valorizar. Se você começa a entender nesse segundo passo e você junta os dois, né? Quem você acha que você é e quem os outros veem em você, você começa já a ter uma visão de quem você é. Terceiro, tire da sua mente que você não consegue, que você não pode, que você é uma pessoa inútil. Comece a colocar na sua mente, a partir desse momento, que você é uma pessoa que tem suas habilidades e seus defeitos. Foque nas suas habilidades, tá bom? Isso é o primeiro passo. Conheça a ti mesmo. Saiba quem você é, para que você possa, a partir desse momento, desenvolver o que você quer fazer. Segundo, entenda entenda que você não é uma pessoa limitada a 8, 10 cursos. Eu fiz uma pesquisa quanto diretor e eu perguntei para os meus alunos quantos cursos eles conheciam. E eles começam: jornalismo, direito, medicina. Aí alguns vão, se é uma escola confessional, é teologia. O outro fala, eu conheço geologia. Mas em média, os alunos conhecem 8 cursos. 8 cursos. Existem muitos mais cursos a serem oferecidos. Antes de você pensar, então, o que fazer, conheça esses cursos, vá a fundo, vá atrás, pesquise, entenda o que faz, o que oferece, como que esse profissional atua, em qual campo ele atua. Não fique com medo de descobrir novos horizontes, mesmo que você já tenha uma ideia do que você vai fazer. Descubra todos os horizontes. Terceiro, são 4 passos, lembra? Terceiro, quando você entender quais são os cursos,
quando você entender desses cursos quem você é, primeiro, quem você é, quais são os cursos, terceiro, não tenha pressa. A ansiedade, ela toma conta de tal maneira da gente que a gente acha que toda a nossa vida tem que ser decidida até o final do terceiro ano do ensino médio. E não é verdade. Você tem uma vida pela frente. Você pode começar um curso, você pode não gostar desse curso, você pode terminar outro curso, você pode fazer mais de um curso na sua vida. Então, antes de você ter pressa de achar que toda a sua vida vai ser decidido agora, entenda que a ansiedade é inimiga da responsabilidade. A ansiedade é inimiga das decisões. Então, tome decisões baseadas sempre na sua calma, na sua tranquilidade. Chegue num momento dentro do seu quarto, respire fundo, não tenha pressa. Eu sei que as pessoas vão perguntar para você a todo momento: que curso que você vai fazer? Até onde que você vai? O que você quer fazer? Mais importante do curso que você vai fazer é o aluno que você é. Então, antes de você se preocupar com esse futuro que está chegando ali, de morrer de ansiedade sobre a decisão que você tem que tomar, tome a decisão hoje de ser um bom aluno. Tome a decisão de dar o seu melhor. Tome a decisão daquilo que você pode fazer hoje, porque amanhã é o problema do amanhã. Poxa, mas como é que eu vou querer estudar se eu não sei nem o que eu vou fazer? De qualquer forma, você tem que estudar, não tem? De qualquer forma, você vai ter que passar no vestibular, não vai? De qualquer forma, o Enem está aí. E a grande chave do Enem é você hoje ser um aluno dedicado. Acredito que você chegou até aqui por causa disso. Ninguém liga o computador ou o dispositivo móvel que seja para poder procurar alguém e para ouvir alguém se não está interessado em ser o melhor. Então seja o seu melhor agora e vá com calma sobre suas decisões. Entenda de que se você escolher mal amanhã, fique tranquilo, a vida vai te dar novas oportunidades. O que você mais precisa fazer é ser o seu melhor hoje. Aliás, tem uma frase que eu amo que diz assim: seja a sua melhor versão cada dia. Compita não com aquilo que você vai fazer amanhã, mas seja um grande competidor do que você fez ontem. Ontem eu cheguei até tal ponto, amanhã eu posso ser um pouquinho melhor. Sabe, chegar no final do dia e ter a certeza de que você deu o seu melhor já deveria ser o suficiente para você ter orgulho de você e tranquilidade quanto ao futuro do seu vestibular. E quarto, entenda com todas as suas forças, entenda de todas as maneiras que você é fruto do seu esforço e também da sua credulidade em quem você é. Sabe, eu não estou falando aqui em mantra de você ficar falando eu sou o melhor, não estou falando papel, ó, se fala de coach, né? Se você é gigante, você é o grande. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de algo simples, de que Deus te deu capacidades que são limitadas, não, eu sou ilimitado, não, são limitadas, mas que são suficientes para você ser grande. Você não precisa ser o maior do mundo, mas você precisa ser o maior em seu mundo. Vá com tranquilidade, cadenciado, todos os dias um pouquinho a mais. Eu não conheço ninguém que do dia para a noite se tornou o melhor, o maior ou se definiu na vida. Todos os grandes homens que eu conheci em minha vida e todos os grandes homens que podem aparecer através da Bíblia, dos livros de histórias, qualquer lugar onde tem um grande homem descrito, ele foi um grande através de pequenos passos sendo tomados todos os dias até chegar num grande passo. Então, dentro dessas 4 dicas, o que eu tenho de, de controle e o que eu tenho de importância para passar para você é que você faça dessas quatro dicas um caminho para que você se ache. O melhor curso que a gente faz é aquele que a gente faz dando o nosso melhor. A melhor profissão que você vai ter no futuro é aquela que você vai ter responsabilidade sobre ela. A pessoa mais feliz que você poderá ser, ela começa pelas decisões que você toma hoje, não que você vai tomar no futuro. Então, antes de ficar ansioso pelo futuro, lembre-se da frase de Cristo que dizia: não andeis ansiosos. Por quê? Porque Ele cuida de tudo. Seja cuidado, se sinta abraçado e entenda de que existe uma família, uma escola e toda uma estrutura na sua sociedade dizendo para você: você vai conseguir no seu momento.
no seu momento. Eu lembro que eu fui um aluno bem difícil. E quem conhece as escolas de Tatuí podem contar grandes histórias sobre mim e os meus feitos. Eu tive que me descobrir num processo mais demorado que talvez de outros amigos meus. Mas estava tudo bem. Sabe por quê? Porque por mais que a vida seja difícil, por mais que a gente tenha ansiedade e medo do futuro, nós temos o nosso próprio tempo. E respeitá-lo e respeitar a nós mesmos chega a ser uma obrigação maior do que descobrir qual curso você vai fazer. Você já deve ter ouvido dicas de estudo, você já deve ter ouvido como ser um melhor aluno, você deve já ter ouvido na sua vida tantas coisas importantes. Você teve aulas em diversas matérias, você tem conselheiros dentro de igrejas, clubes, ONGs, você tem um monte de gente para te ajudar, mas ninguém melhor para te ajudar do que você mesmo. Confiando em você, parando de se olhar só como mais um, parando de se olhar como se fosse uma pessoa ruim, fraca ou que fosse tão limitada ao ponto de não aprender. Você é um homem e uma mulher em processo. E se você souber responder e respeitar esse processo, você será grande. Confia no diretor aqui. Fica tranquilo. Eu sei que Deus tem um propósito muito grande na sua vida. E eu tenho certeza de que esse propósito será cumprido ao longo dela, sem medo, sem ansiedade, cada dia e cada passo por vez. Que Deus abençoe todos vocês. E aí, pegou as dicas do professor Tiago? Olha só, hein? Mas que baita dica. Que série de dicas, aliás, o professor Tiago trouxe para você. Que legal, né? É muito importante para você que está aí nesse momento de escolha profissional. Primeiro ano começa, né, pipocar as ideias, segundo ano o negócio vai ficando mais sério, terceirão parece que já vem aquela pressão enorme para você decidir o futuro profissional que você quer trilhar. O professor Tiago trouxe vários pontos importantes ali. Você já parou para refletir quem você é? Você já parou para compartilhar com as pessoas que você ama, seu pai, sua mãe, seu familiar, seus professores, como eles enxergam as suas habilidades, as suas competências, como eles enxergam você no mercado profissional e como você vai lidar com a profissão que você pretende cursar? Você já buscou testes vocacionais? Isso é importante. Você já observou outras profissões além daquelas que estão ali na onda, na crista da onda, né? No hype? Existem muitas profissões. Hoje o mundo universitário é muito diversificado e você pode buscar aquilo que talvez ainda não tinha despertado seu interesse, mas é uma profissão que casa com o que você quer, com o que você escolheu, né? Ou que você vai escolher como projeto de vida. Isso é muito importante. Aliás, vou até trazer aqui, né, o testemunho, porque todos nós passamos por essa fase que é bem complexa. Eu me lembro, estava no ensino médio, primeira escolha que eu tive lá no terceirão foi engenharia florestal. Sim, eu fiz vestibular para engenharia florestal, passei no vestibular na lista de espera, mas depois percebi que não era o caminho que eu realmente queria trilhar para o restante da minha vida. E fui trocando de curso até me encontrar. Depois eu fui para a pós-graduação, no mestrado e por aí vai. E hoje estou aqui compartilhando com vocês informações. Estou aqui, inclusive, para dizer que esse caminho você vai precisar prestar muita atenção. Aliás, guarda o celular agora, presta atenção, isso é importante. Pense em quem você é e qual caminho você quer trilhar. Lembre-se que Deus te deu a capacidade de escolher o livre-arbítrio e também te deu a capacidade de conversar com Ele. Converse com Deus, ore, leia a Bíblia, converse com as pessoas que você ama. Eu tenho certeza que esse momento vai passar muito mais suavemente quando você para pensar, quando você para tomar essa decisão de maneira assertiva. E é por isso que tem o Chave do Enem, para te dar também essas dicas e direcionar você como pensar o seu futuro. Eu não te conheço, mas eu sei que pegando as dicas, orando, você vai ter sucesso na vida. É isso aí, né? E aliás, se você quer mais dicas sobre
orientação profissional, estudos, fica a dica aqui embaixo, olha. No nosso playlist do Chave do Enem, aqui no canal da Educação Adventista Brasil, a primeira aula de 2024, nós falamos sobre isso também com outros profissionais. É importante você rever. E durante este ano nós vamos colocar alguns pequenos vídeos também sobre como estudar, dicas de estudos e orientação profissional. Gostou? Se está gostando, deixa o seu like aqui. É importante para a gente. Compartilhe. Aliás, esse vídeo não é só para você, hein? Compartilhe com todo mundo que você conhece. Aliás, pessoas até que já passaram da fase do ensino médio. Talvez isso pode ajudar bastante. Beleza, então? Combinado? Vamos para o segundo bloco da nossa noite, hein? Vamos falar agora com ela, professora Evelyn. Ela já veio aqui conosco esse ano, mas ela voltou. Agora é dicas de estudos. Como você estuda? Você tem um ambiente preparado para isso? Você desliga o celular ou deixa ele no modo avião ou no silencioso para não se distrair? Você se alimenta bem, você dorme bem, você tem uma rotina de estudos, você tem um cronograma? Não tem ainda? Então fica aqui, porque a professora Evelyn vai trazer dicas valiosíssimas para você se organizar e mandar muito bem na prova da escola, mas também nos vestibulares e na prova do Enem. Quer pegar dica? Então fica aí, porque depois da vinheta vem ela, professora Evelyn, vem cá, vem cá, vem cá e rodou vinheta! Olá, eu sou a professora Evelyn e hoje estou aqui para compartilhar com vocês algumas dicas de estudos para você realmente se tornar um estudante de sucesso. Especialmente para você que está aí pensando no Enem ou você que já está na fase oficial de realmente fazer essa prova que é tão temida, né, por todos. Mas se você ficar ligadinho aí com a gente vai descomplicar algumas partes para que você realmente se sinta seguro. Vem com a gente para conhecer um pouquinho mais do que você pode fazer na prática para mudar essa preocupação e essa ansiedade. Nós temos, então, às vezes assim uma ansiedade, uma preocupação, estamos aí na fase do ensino médio, alguns finalizando o ensino médio, e não sei você, mas é muito comum, às vezes você se sentir com a cabeça tão embaralhada, com tantas demandas, as disciplinas comuns e estudar para o Enem, como fazer tudo isso? E nós entendemos que toda essa questão dos estudos, essa rotina, envolve um processo. E esse processo ele tem começo, meio e fim. E nós temos aqui algumas dicas para que esse processo seja um pouco mais leve e efetivo, para que você saiba como estudar, quais as estratégias utilizar, para que realmente seja algo que faça a diferença no seu processo de aprendizagem. Vamos começar então entendendo um pouquinho sobre como a nossa aprendizagem acontece. Nós temos aqui uma pirâmide da aprendizagem que ela é muito significativa. Depois você pode pesquisar um pouco mais sobre ela, mas ela fala um pouco sobre como nós aprendemos. Então olha lá comigo. 10% você aprende quando você faz uma leitura. Então na leitura 10% da aprendizagem. 20% quando você escuta, né? Está lá na aula, ouvindo a aula e tal. 30% quando você assiste a aula, quando você está vendo, né? 50%, 30% quando você vê, 50% quando você vê e ouve. Ou seja, até aqui nessa parte da pirâmide, nós entendemos que existe um processo de estudo e de aprendizagem passiva, ou seja, você recebe as informações. Mas acompanha comigo o restante da nossa pirâmide. 70% quando nós discutimos com outras pessoas, conversamos, perguntamos, né? Quando nós relatamos algo, 70%. 80% quando nós escrevemos, quando colocamos em prática, colocamos a mão na massa. 80% é uma grande porcentagem. E 95% quando nós compartilhamos conhecimento. E ali dos 70% abaixo da planilha, da
pirâmide, nós conseguimos então entender que é um processo de aprendizagem ativo. Então, claro que uma completa a outra, mas como é importante que a gente compartilhe informações, que a gente faça as leituras, os resumos e a gente coloque em prática. Então, fica aí uma dica específica sobre como você aprende. E a primeira dica prática seria então um processo de jornada de autoconhecimento. Muitas vezes, eu já passei por isso também e talvez seja a realidade de muitas pessoas. Você chega na sala de aula, senta, olha para o professor dá a sua aula e você simplesmente vai ouvindo as informações, alguns fazendo anotações. Mas você já parou para pensar sobre como é o processo do seu autoconhecimento? Como você aprende? Quem é você? Então, eu jogo aqui algumas perguntinhas para a nossa reflexão. Como você aprende? Quais as técnicas de estudos que você utiliza para o seu processo de aprendizagem? Como é a sua rotina de estudos? Você tem uma rotina de estudos? Né? Como é a gestão do seu tempo? Você tem distribuído o tempo com qualidade? Tem usado o tempo para realmente o que é necessário dentro da sua vida acadêmica? E como é a sua organização? Essas perguntas, elas fazem toda a diferença para que você realmente consiga elencar alguns aspectos que façam a diferença nos seus estudos. Então, o primeiro item, organização. Então, a organização é um dos segredos para o sucesso acadêmico. E eu trouxe aqui 5 pontos dentro do item organização. Ter uma agenda, um planner, né? Eu sei aí que a galera às vezes curte um planner bonitinho, as meninas gostam de anotações diferentes, canetas coloridas, adesivos, e algumas pessoas gostam mais de estratégias digitais, então gostam de um planner digital que seja mais prático. Então, não importa qual seja, mas que você tenha uma agenda, que você tenha um planner, né? Que você coloque nessa agenda, nesse planner, metas claras e possíveis. Não adianta você ficar pensando em uma rotina que não vai caber dentro da sua realidade, né? Então é importante que você tenha um planejamento, que você tenha uma agenda e que tenha metas claras. E aí eu venho com 3 pontos específicos sobre sua organização mensal, semanal e diária. Ou seja, sabe o que é você olhar para o seu planejamento e enxergar todas as entregas e responsabilidades que você tem para o seu mês? Isso dá alívio, dá tranquilidade, diminui a sua ansiedade e você consegue realmente dedicar tempo com eficiência para outras demandas específicas dos seus estudos. Então, ter uma agenda, ter uma organização mensal, ter uma organização semanal, ou seja, quais são suas responsabilidades para aquela semana. E dentro do seu planejamento semanal, quais são as suas responsabilidades diárias, para que você vá ali cumprindo as suas metas. Eu gosto muito de organização e eu sinto que faz muita diferença. E eu tenho atendido muitos alunos com essas dificuldades com relação à organização e realmente tem sido muito especial entender como faz a diferença fazer esse checklist, cumprir a minha tarefa e dou um ok na minha agenda. Então, experimente e você vai sentir que isso vai te trazer muito mais leveza e tranquilidade. Ter uma rotina de estudos. Então, se você tem o desejo de ter um bom resultado, tanto na sua vida acadêmica no dia a dia, quanto para o Enem, é importante que você tenha, então, uma rotina organizada, né? Precisa de disciplina, precisa de comprometimento. E pensando nisso, também trouxe aqui alguns pontos práticos, né, para nós entendermos. Então, planejamento e disciplina envolvem alguns aspectos. Escolher um espaço adequado, ou seja, dentro do espaço, ou você vai para a biblioteca, ou dentro da sua casa, escolher um espaço que não tire a sua atenção, então deixar o celular de lado, marcar ali o tempo específico para o estudo e não ter nada que tire a sua atenção. Um espaço também que seja confortável, que você se sinta à vontade, que seja claro e que, né, contribua para esse processo. Organizar esse espaço. Então, deixar ali realmente à sua disposição tudo o que você precisa, para que você não tenha ali uma válvula de escape de querer ficar, eu esqueci tal coisa, vou buscar, enfim, né? Então, escolher o espaço, organizar o espaço, definir as prioridades. Eu vou estudar então 2 horas e eu vou estudar tais disciplinas. Quais são as prioridades do seu horário de estudos?
criar um cronograma de estudos. Então, dentro da sua semana, quais são as disciplinas que você vai estudar diariamente e ter esse cronograma da sua semana. E definir um tempo diário. Nós sabemos que os estudos mostram que estudar muito tempo também não é saudável, porque sua mente fica tão cansada e às vezes você vai tentando inserir novas informações e ele já não consegue mais. E já vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de qual é o tempo adequado, mas estudar muito tempo seguido também não é algo saudável. Fica aí essa dica. Um outro detalhe que eu acho super importante e tem muito a ver com o primeiro item que envolve autoconhecimento é pensarmos sobre o nosso estilo de aprendizagem. Nós somos diferentes uns dos outros, né? Temos a oportunidade de compartilhar conhecimentos e aprendermos de forma diferente. Pensando nisso, existem alguns testes de estilos de aprendizagem para nós entendermos como nós melhor aprendemos, né? Quais as estratégias que alcançam um pouco melhor o nosso estilo de aprendizagem. E fica aqui, você pode acessar aqui um link para fazer então esse teste de estilo de aprendizagem. São muitas as opções de testes e eu escolhi uma para deixar aqui para vocês fazerem depois. Trouxe aqui já no próximo slide os resultados para vocês terem mais ou menos uma ideia. Então faça o teste, volta aqui nessa aula para você ver um pouquinho das dicas relacionadas aos resultados. E os resultados especificamente desse teste mostram 4 tipos de estilos de aprendizagem. O estilo de aprendizagem ativo, que é aquele aluno que gosta de novas experiências, novos desafios, não gostam de prazos muito longos, querem coisas mais práticas, né? E tem a mente aberta para novas tarefas, novas atividades. Então, você aí que é do estilo de aprendizagem ativo já vai pensando como é a melhor forma de aprender. O reflexivo ele é bem detalhista, gosta de analisar todas as opções, as alternativas, antes de tomar qualquer decisão. É bem cuidadoso, observa, pensa, reflete, né, como o próprio nome diz. O próximo é o pragmático, que é uma pessoa que, por exemplo, gosta de ideias práticas, né? Às vezes tem um pouco de impaciência com discussões muito demoradas, abstratas, e são bem realistas, né? Gostam de entender, tem tal situação, preciso resolver de tal forma. Então, esse é o pragmático. E o teórico encaram os problemas de forma lógica, né? Analisam e sintetizam todas as coisas e tendem a ser perfeccionistas. Qual será que é o seu estilo de aprendizagem? Então faz aí o teste e depois dá uma olhadinha aqui no que está descrito e também reflita um pouco sobre como você pode melhorar o seu estilo de aprendizagem, entendendo como você funciona. Um processo de realmente autoconhecimento. Vai fazer muita diferença. E agora quero falar especificamente sobre técnicas de estudos. E eu trouxe aqui a imagem que você está vendo aí, ó. É um livro caixa, eu uso muito para trabalhar com os alunos que eu atendo, e ele tem 100 técnicas de estudos e de memorização. Acredito que vai fazer muita diferença para o seu dia a dia, para a sua rotina de estudos. E eu escolhi aqui algumas técnicas. Vou tomar uma aguinha aqui, ó, que a pausa também é importante. Faz aí a sua pausa, né? Toma uma água, dá uma relaxada, que o descanso também faz parte desse processo de aprendizagem. E as técnicas de estudos, elas são muitas. Se você for fazer uma pesquisa sobre isso, você vai ver muitas possibilidades, né? Mas eu escolhi aqui 7 para compartilhar com vocês. Quem aqui já conheceu a técnica Pomodoro? Talvez você já tenha até experimentado, mas não sabia que era esse nome. Mas a ideia é de que você estude determinado tempo e tenha tempo de descanso, né? Quando a gente vai ler sobre essa técnica, mostra ali a estratégia de estudar 25 minutos e ter 15 minutos de descanso. Mas colocar mesmo para despertar o relógio. Olha, eu vou estudar então e vou colocar aqui 25 minutos para eu estudar e 15 minutos para um momento de descanso. Experimenta, depois compartilha com a gente como que foi, né? Compartilha as informações com os colegas, diz para eles como foi a sua experiência, que eu acho que isso também faz a diferença. Os mapas mentais, onde você então coloca ali no centro pode ser digital, pode ser manual, mas coloca ali no centro
o assunto principal, a temática, e vai então discorrendo sobre quais são os aspectos específicos sobre aquele assunto. Os mapas mentais também são estratégias bastante significativas para você conseguir fazer uma revisão do conteúdo e tudo mais. Os áudios, eu sei que vocês, na fase da adolescência, curtem muito irem fazendo alguma coisa e ouvindo alguma informação. Gostam de músicas, de podcasts. Então, utilizem essa estratégia a favor de vocês. Estão fazendo alguma outra coisa, vão ouvindo uma videoaula, enfim. Utilizem essa, que também é uma estratégia de aprendizagem. Às vezes a gente não para para pensar que é mesmo. Um processo de autoexplicação, por exemplo, quando você precisa defender uma ideia, criar argumentos, né? Você pode então ir lá para frente do espelho, explicar a situação, você sendo o seu próprio professor. E como nós vimos na pirâmide de aprendizagem, compartilhar conhecimentos é a forma mais significativa que a aprendizagem acontece. Então, experimenta a técnica de autoexplicação. Releitura nada mais é do que você fazer a sua leitura e fazer ali grifar as partes importantes, fazer as anotações. Eu brinco que os meus materiais, os meus livros, eu dificilmente consigo emprestar livro de alguém para eu fazer leituras, porque eu gosto muito disso. Eu gosto de fazer as anotações, de fazer as marcações. Experimente essa técnica, ela faz uma diferença muito grande. E você pode fazer isso manualmente e digitalmente também, né? Os famosos resumos, uma das técnicas mais utilizadas, e elas são muito importantes porque elas te dão ali na mão a oportunidade de fazer uma revisão com toda tranquilidade. Então faz as anotações nas suas aulas, quando estiver assistindo uma videoaula, alguma atividade específica também para o Enem, faça as suas anotações e depois faça os resumos para que você vá bem, né, tenha um bom resultado nas suas provas. Os testes práticos, ou seja, fiz uma prova, pode ser até uma prova aí do Enem, vou pegar as provas anteriores para eu refazê-las, para entender como é que eu estou, né, se estou me dando bem nesses resultados, se está dando certo, como está sendo o processo da minha interpretação, porque interpretação faz toda a diferença, né, em todas as disciplinas. Interpretar é o segredo para o sucesso de todas as áreas, com certeza. Então, ficam aí algumas dicas práticas e uma dica também de um material que vocês podem utilizar posteriormente para realmente fazerem a diferença e contribuir para a sua vida acadêmica. Então chegamos a dicas específicas e práticas para o Enem. Se você vai fazer o Enem esse ano, esse é o semestre do Enem, então você já está se preparando com certeza. Você que ainda está no primeiro, segundo ano, estão experimentando essa estratégia, faz muita diferença, porque quando você chega lá no momento do jogo que está valendo mesmo, você já está se sentindo mais seguro. É uma prova longa, é uma prova que gera um pouco de ansiedade, então experimente olhar para as experiências anteriores e realmente para você se sentindo mais seguro quando estiver fazendo ali a prova que está realmente valendo, né? Eu trouxe aqui 8 dicas para a gente conversar um pouquinho. A primeira, conheça o edital. Ai, prof, não gosto de ficar lá lendo aquele monte de coisas, mas acredita em mim, faz muita diferença. Saber quais são os conteúdos, como me inscrevo. Eu já tive experiências de alunos que se esqueceram de se inscrever para o Enem e perderam a oportunidade. Então, o edital ele te dá assim todas as regras do jogo, todas as informações estão lá. Quais documentos precisa, que tipo de caneta, quais são os horários da prova. Vocês sabem que a gente fica vendo assim, muitas vezes eu acompanho os alunos levando eles até o local do Enem e vejo muitas pessoas perdendo, né, a oportunidade de entrarem para fazer a prova. Então, fiquem atentos e o edital é algo realmente muito importante. Elabore um cronograma de estudos. Veja, no edital você vai ter acesso a quais são as disciplinas, quais são os conteúdos. E você tem, então, a oportunidade de fazer um cronograma de estudos. Faça o seu cronograma usando as dicas que foram dadas anteriormente. Faça essas provas antigas. Acabei de falar sobre isso, como faz diferença você experimentar para que você se sinta cada vez mais seguro. Reserve mais tempo para as disciplinas que você tem maior dificuldade. Então, comece pelas disciplinas que são mais fáceis, porque elas vão ser teoricamente mais rápidas, e deixe mais tempo para esse momento de revisão dos conteúdos das disciplinas que você tem a maior dificuldade. Faça resumos e esquemas das matérias. Às vezes você vai fazendo seu resumo e fazendo esquemas que só você entende, mas tudo bem, se você entende, isso que importa. Então faça essas anotações, porque quando você registra, o seu cérebro ele se conecta de uma forma diferente
e ele consegue armazenar muito mais informações. Prepare-se para a redação. Às vezes as pessoas pensam, eu me comunico bem, eu tenho bons argumentos, então tá tudo certo, nem vou estudar para redação. Mas quais são as formas de escrever um bom texto? Quais são as regras específicas para escrever uma boa redação? Né? Então é importante que você conheça sobre isso, fique bem coladinho com o seu professor dessa disciplina, porque com certeza ele vai dar dicas atuais, né, que vão fazer a diferença. Então, precisa sim estudar para a redação. E praticar. Quanto mais você exercita o processo da escrita, melhores serão os resultados. Acompanhe também o que acontece no mundo, as atualidades, né? Provavelmente a sua redação terá uma temática muito coerente com o que é realmente atual, de informação atual. Então isso faz muita diferença. Esteja bem ligadinho, assista jornais, veja as notícias, né, na internet, enfim, esteja bastante atento a essas questões. Não exagere nos estudos. Eu diria que a palavra equilíbrio faz toda a diferença. É importante que você tenha um cronograma adequado, equilibrado, e que você também tenha momentos de relaxamento, momentos com seus amigos. Afinal, você está na adolescência, eu também já fui adolescente e sei como isso é importante. E essa pausa, esse descanso, vai também fazer diferença para que você acomode melhor as informações e tenha um melhor resultado. Eu espero que essas dicas possam fazer a diferença para a sua vida acadêmica e daqui a pouco a gente quer ver aí muitos resultados positivos sendo compartilhados com todos os seus professores e os colegas. Espero ter contribuído de alguma forma e até mais! Galera, eu também anotei algumas dicas ali, porque você sabe, nós nunca paramos de estudar. E isso, a nossa vida é um constante aprender. Nosso processo de aprendizagem vai durante toda a nossa vida. Isso é extremamente importante também você ter essa consciência, hein? Para quem está no terceirão, não está acabando o período de estudos. Ah, professor, mas é só mais 4, 5, 6 anos de faculdade. Não, meu querido. Tem mestrado, doutorado, mesmo que você não faça, a aprendizagem é para o resto da vida. Isso é um processo lindo e maravilhoso. É claro que daqui para frente você vai começar a estudar aquilo que você mais gosta. Vai ficando um pouco mais legal. Beleza? Pegou a dica? Mas agora vamos para o último bloco. O último bloco é comigo mesmo. É comigo mesmo. Não vou nem chamar a vinheta, porque a gente vai diretão aqui. Eu quero acabar hoje, né, num tempo tranquilo para você se preparando. E semana que vem, você já sabe, hein? Semana que vem, resolução de exercícios de linguagens. Língua portuguesa, literatura e língua inglesa. Beleza? Então, olha só. Eu trouxe para a mesa, trouxe aqui para compartilhar com vocês a temática de atualidades. Professor, mas por que é tão falado e é tão importante estudar atualidades para o Enem e para vestibulares? Olha só, pega a dica aí. Atualidades vai te ajudar muito em duas grandes áreas. Primeira grande área, humanas. Sempre aparece um ou outro exercício que exige que você entenda o que está acontecendo no mundo contemporâneo. Quando eu falo mundo contemporâneo, eu digo na última década ou nas últimas décadas. Então é importante ter essa visão da geopolítica mundial, dos grandes debates globais como meio ambiente, sustentabilidade, direitos humanos, questões indígenas, questões quilombolas, são temáticas que permeiam a nossa sociedade. Então, em humanas, isso vai aparecer. Mas tem uma outra grande área que, inclusive, faz muita diferença na sua pontuação, tanto do vestibular quanto do Enem, que é redação. Todo tema de redação do Enem e dos grandes vestibulares traz para você temas contemporâneos. Traz temas de atualidades. E mais do que isso, exige que você faça uma leitura, uma análise, uma interpretação e proponha intervenções
ou soluções para esses problemas. Ou seja, não adianta você querer se basear somente no texto de apoio, que é muito bom, que aliás, né, na área de redação, é extremamente importante, mas só isso não te dá suficiência, não te dá uma suficiência, uma proficiência sobre a temática. Ou seja, vai dificultar muito você desenvolver a redação ou conseguir encontrar a alternativa correta quando cair na área de humanas. Outro ponto importante, esquecendo um pouquinho o Enem, vestibular, essa parte mais acadêmica, conhecer atualidades também é importante na tua formação cidadã. Afinal de contas, você vive no mundo e é importante saber as questões geopolíticas, os conflitos que acontecem, as questões associadas aos direitos humanos, ao meio ambiente, à sociedade, para que você, inclusive, saiba tomar decisões pessoais e decisões econômicas. Afinal de contas, muitos daqueles que me ouvem agora serão empreendedores, serão investidores, e estas atualidades, esses temas também norteiam o mundo econômico. Pegou o quanto é importante estudar, ter essa visão macro para a sua vida acadêmica e também sua vida pessoal? Mas, professor, como que eu faço isso? Eu nunca sei como consigo me atualizar. Bom, primeiro passo para você começar a se manter atualizado. Leia diariamente notícias. Leia, assista notícias. Mas onde, professor? Busque fontes confiáveis. Fontes variadas e confiáveis. Professor, mas esse meio de comunicação, aquele, busque várias fontes e tente não, que faça de tal forma que você tenha consciência e leitura crítica do que você está observando ali. Então veja um ponto, um contraponto, porque os meios de comunicação tendem também a apresentar pontos de vista próprios. E você pode pegar meios que são antagônicos entre si, são opostos entre si, para poder observar todos os focos possíveis daquela temática. Isso é importante. Não fique somente atrelado a uma fonte de informação. Busque fontes variáveis e confiáveis. Lembrando que hoje, no mundo digital, as fake news aparecem, né, de forma muito ampla e é difícil você identificar o que é verdadeiro e o que é falso. Então busque várias fontes e também busque aquelas agências especializadas em checagem de notícias. Outra dica importante, existem várias agências que são grandes, atuam, né, de uma maneira bastante ampla, que trabalham somente com checagem de notícias. Isso é importante para você evitar as fake news. Outro ponto importante, use os recursos que você já está acostumado. Eu sei que você é digital, eu também sou, eu vivo com o celular o dia inteiro ali trabalhando, mandando mensagem, gravando, editando, enfim, nós vivemos no mundo digital. Então escolha também nas redes sociais podcasts, videocasts, canais que compartilham notícias de maneira segura. E acompanhe, tire um momento do seu dia para se atualizar. Isso é importante. Ou até mesmo baixe aplicativos especializados em notícias. Ao invés de você ter que buscar site todo dia para você acessar uma notícia, existem agências que disponibilizam aplicativos específicos que inclusive você pode programar e notificar num certo horário para que você receba essas notícias. Isso é bem legal. Nas redes sociais, também seguindo os perfis, mas agora fica uma observação: não seja leitor de capa de notícia. Porque quando você está lá na sua rede social, no Instagram, por exemplo, aparece a foto, um pequeno comentário sobre o que seria a notícia, o título da notícia, mas muitas vezes nós ficamos somente ali. É importante, olha, achei uma notícia interessante aqui, busque o link e leia a notícia completa. Isso também ajuda a fugir de fake news. Tá? Assista documentários e bons filmes que retratam esses temas contemporâneos. Você sabe que no Enem e nos vestibulares, de vez em quando aparecem ali algumas obras que são feitas, né, de multimídia, filmes ou documentários que retratam as questões contemporâneas. Então busque bons filmes e bons documentários. Seja bem seleto, tome bastante cuidado nessa seleção.
Participe também de debates e discussões. Eu tenho certeza que aí na sua escola, nos aprofundamentos, existem os grupos de debates ou as disciplinas, melhor dizendo, de debate. Participe, seja ativo quanto a isso. Não fique ali esperando a notícia cair no seu colo. Pegue a notícia e traga para o debate. Por que é importante, inclusive, debater? Porque a leitura te munde de informações, te traz informações, te abastece com informações. Mas o debate estimula você a criar argumentos, que é outro ponto importante. Então, o primeiro passo, busque fontes. Boas fontes, constantes, se atualize constantemente, com uma periodicidade. Isso é importante. Lembra que a professora Evelyn falou de ter um roteiro, de ter ali um cronograma? Coloque no seu cronograma atualidades. Outro ponto importante é comece a escrever sobre isso. Treine, tanto para a prova de humanas quanto para a redação, você pegando esse tema e se redigindo ali resumos, mapas conceituais, tópicos, enfim, uma forma que você consegue transformar uma informação em bloco numa informação digerida, uma informação que você consiga depois articular com o seu pensamento, com as suas ideias. E voltando ao debate, também, toda vez que você redigir um resumo, elaborar um mapa conceitual, já pense como seria uma abordagem para aquela temática, como seria uma possível solução para aquela temática. Isso já vai te dar também essa expertise. Na hora da prática, você vai estar muito mais preparado para poder propor intervenções. Então, busque informações, registre essas informações de uma maneira que você consiga depois facilmente acessar, por isso que use o seu melhor método e crie o hábito de debater, de propor intervenções e materialize isso. Eu tenho certeza que assim você vai ficar informado, vai ficar conectado ao que acontece no mundo, vai ser o melhor cidadão e vai estar bem mais preparado para os desafios, tanto do Enem quanto dos vestibulares. Gostou das dicas? Para fechar aqui, vou dar um pequeno bônus para vocês. Durante esse semestre, nós vamos deixar aqui também no Chave do Enem, entre uma aula e outra, algumas dicas de atualidades, para que você possa buscar mais fontes, também se preparar para a provinha do Enem, lá no final do ano ou no final do seu ciclo, se você ainda está no primeiro ou segundo ano. Aliás, essa dica que eu deixei aqui, serve para você que está no terceirão. Ai, corre para fazer isso, porque o tempo está chegando, mas você que é primeiro e segundo ano, olha só, dá para fazer isso bem tranquilamente, hein? Se prepare. Lembrando que isso é muito importante. Você deve estar sempre antenado no que acontece ao seu redor. Belezinha, então? Pegou a ideia? E aí, gostou da nossa primeira noite do Chave do Enem, segundo semestre de 2024? Eu gostei de estar aqui. Nossa aula foi assim, ó, prática direta ao ponto. Espero que você tenha gostado das dicas. Traremos mais dicas assim em gotas durante esse semestre, mas espero você na próxima semana aqui com linguagens. Combinado então? Faça o seu simulado. Semana que vem voltamos aqui a partir das 19 horas, cada um agora no seu link do YouTube, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, separadinho, cada um vendo seu conteúdo. Lembrando que nossos conteúdos seguem a apostilinha, hein? Pega lá sua apostilinha da escola e o conteúdo que é cobrado no seu simulado está lá. E também, a partir disso, nós fazemos a nossa revisão. Pegou a ideia? Então, vejo você na próxima semana. Um forte abraço e até mais! Fui!